Mais de uma centena de juristas, advogados, promotores e defensores públicos contrários ao impeachment saíram em defesa da presidente Dilma nesta terça-feira. Em visita ao Palácio do Planalto, eles participaram do encontro batizado Ato pela Legalidade em Defesa da Democracia. O encontro expõe uma polarização também no mundo jurídico. Na semana passada, a OAB Nacional anunciou apoio ao afastamento de Dilma e mais de 700 magistrados se manifestaram solidários ao juiz Sérgio Moro nesta terça também. Conversa comigo o professor de Direito Constitucional da UFOP, Alexandre Bahia. Bem-vindo, professor. Obrigado. É isso mesmo? A gente pode dizer que essa disputa polarizou também o mundo jurídico? Sim. Acho que há juristas defendendo as mais variadas ideias aí. Esse ato hoje, ele foi um ato muito importante porque, na verdade, mostrou que no meio jurídico não há essa unanimidade que eventualmente aparece na mídia, na grande mídia, aparece como se todo mundo do direito estivesse apoiando a forma como está sendo conduzido o processo, e hoje se mostrou que não é bem assim. Esse é um ato que reuniu, inclusive, juristas de fora do Brasil, o Boaventura Souza Santos, professores de outras universidades na Europa e tal, também se manifestando. Então, foi uma mostra bem interessante de um contraponto a um discurso meio hegemônico que vinha sendo feito. Quando fala em defesa da democracia, você acha que a democracia está em jogo? Acho que sim. Na verdade, a gente tem que lembrar sempre que nós somos uma democracia muito jovem, né? A gente tem pouco mais de 25 anos de redemocratização, e todos esses processos de amadurecimento são muito lentos. Para uma democracia se consolidar, a gente precisa pelo menos uns 50, 100 anos. Nós estamos muito longe disso. Quando a gente percebe que tem pessoas seriamente defendendo, por exemplo, a volta do regime militar ou pedindo uma intervenção militar, você percebe que a democracia ainda precisa ser amadurecida para algumas pessoas. E, enfim, nós estamos ainda num processo de amadurecimento mesmo. E em que medida esse tipo de manifestação contrária e de apoio, né, ao impeachment, especialmente no mundo jurídico, dentro e fora dele, essas manifestações podem influir nas decisões do Supremo, nas ações que o Supremo está as ações do governo que o Supremo está decidindo, está emitindo juízo? Eu não sei se dá para dizer que tem uma influência direta, mas pelo menos os ministros têm sentido, e a gente tem visto isso nas falas de alguns deles, eles têm sentido que não há essa unanimidade. Durante muito tempo ficou parecendo muito claro, as questões pareciam muito claras, hoje elas já não estão mais assim. Principalmente, e essa reação acontece muito por causa de alguns abusos que houve. Então, quando você me pergunta sobre a democracia e se ela está em risco, me parece que quando o Poder Judiciário burla a Constituição, permitindo determinados atos, como a interceptação telefônica por um juiz de primeiro grau e a divulgação desses dados, e esses fatos acabaram arregimentando um grupo contrário, que até então estava meio quieto e que agora vem se manifestar contra. De alguma forma, isso está repercutindo nos tribunais. A gente ouve os ministros comentando sobre isso. Acho que não dá para dizer exatamente qual a influência, mas eles estão vendo o que está acontecendo. Agora, o que a gente vê nos últimos dias, especialmente, é uma série de decisões, a partir de uma decisão primeira do ministro Gilmar Mendes, que é um notório desafeto do PT, Sim. do governo, do ex-presidente Lula, uma decisão de não permitir a ida do ex-presidente para a chefia da Casa Civil no governo e de remeter o processo do ex-presidente de volta para o juiz Moro. A partir daí vieram recursos, ações do governo na tentativa de reverter, e o governo tem sofrido sucessivas Sim. derrotas. O que te parece essas decisões, apesar de uma ressalva que duas delas não sequer trataram do mérito, não é? Mas, enfim, o que você acha dessa movimentação no Supremo? A primeira coisa é durante muito tempo se falou que os ministros do STF, pelo fato de eles terem sido indicados pelos governos do PT, que eles seriam pessoas compromissadas com o PT. Tanto o julgamento do Mensalão quanto esses julgamentos aí têm mostrado que não. Ministros que foram indicados
tanto pelo Lula quanto pela Dilma, votam contra o presidente. Isso é bom. Isso mostra que o STF tem essa independência que a gente espera que ele tenha. Por outro lado, como você falou, o Gilmar Mendes não esconde as preferências políticas dele, né? Então, assim como o ministro Fachin se declarou impedido pelo fato de ser padrinho de um dos advogados que fez o habeas corpus, da mesma forma o ministro Gilmar Mendes precisava ter se declarado suspeito, impedido, para julgar qualquer ação que envolvesse o ex-presidente Lula ou a presidente Dilma, porque é bem claro de que ele é contra, de que ele vem se manifestando várias vezes. Né, o financiamento público de campanha, todas as ações ele tem, inclusive de maneira até destemperada, ele tem perdido um pouquinho, inclusive, aquela fleuma para falar abertamente que ele é contra, que ele pensa XYZ coisas do PT. Isso deveria fazer com que, por exemplo, ele se declarasse suspeito ou impedido. Mas só ele pode fazer isso. Não há nenhuma, não existe decisão, há alguma coisa prevista nesse sentido, do tribunal decidir que ele não pode... Na verdade, o tribunal poderia decidir. Se ele não faz, uma das partes aí no caso seria o PT, poderia arguir a Já tem duas arguições, pois na verdade, precisa mesmo. Duas arguições. Precisa mesmo que o STF, como um todo se manifeste. Mesmo. Eu vi o ex-ministro Cardoso agora da AGU falando hoje de manhã sobre isso, no ato lá de Brasília. E precisa mesmo, porque não é nada secreto a posição, não é nada secreta a posição que ele tem. Né? Assim como o ministro Fachin se declarou suspeito, ele poderia ter se declarado também, assim como a ministra Rosa Weber, que negou recentemente, então, agora algumas horas atrás, né, negou o habeas corpus. A gente tem que lembrar que ela negou o habeas corpus para que o processo prevaleça da liminar do Gilmar e que o processo permaneça com o juiz Moro lá de Curitiba. A gente tem que lembrar que o juiz Moro foi assessor dela no STF. Isso, inclusive, causou um problema danado dele lá com a Federal do Paraná, de que ele era professor. Quer dizer, ela também, pelas mesmas razões do Fachin, ou seja, apesar de não ser algo tão explícito como no caso de Gilmar... Mesmo não tendo julgado mérito, mesmo ela tomando só uma decisão... a decisão dela, apesar de não ser o mérito... Não seria o caso de ser um habeas corpus, né? Apesar de não ser uma decisão de mérito, ela tem um efeito de mérito, né? Então, pelas mesmas razões do ministro Fachin, quer dizer que o Moro foi assessor dela. Sim. Ele foi assessor dela na época do julgamento do mensalão. Né? Agora, está pesando nas decisões do Supremo, na sua opinião, o fato de Lula, naquela conversa privada que veio a público porque foi um grampo que a Polícia Federal fez e o juiz Moro autorizou, né, a divulgação, ele faz um comentário que o Supremo Tribunal Federal está acovardado diante das ações do juiz Moro na Operação Lava Jato. Você acredita que essa fala dele, é verdade que o ministro Celso Mello teve uma fala muito dura em relação a isso, o ministro Lewandowski, que é o presidente do Supremo, também falou, mas você acredita que isso mexe com a cabeça dos ministros e com as decisões que eles tomam? Pois mexe e me parece que o efeito é justamente de mostrar o seguinte, nós vamos decidir contra para mostrar que nós não sofremos influência. Agora, por outro lado também, o que fica muito claro nessa história toda será que os ministros realmente têm autonomia para decidir contra? O que aconteceria com esse ministro se ele desse uma decisão contrária? Ele realmente quer suportar todo o peso da mídia e de partidos de oposição em cima desse ministro? Na verdade, a partir do momento em que, reiteradamente, se existe uma opinião unânime contra, fica parecendo, a gente começa a se questionar se realmente o ex-presidente não tinha razão ao dizer que, aliás, como outro ministro disse outro dia, que o STF estava com a faca no pescoço na hora de julgar determinadas ações envolvendo o governo. Então parece que o fato de eles terem sido escolhidos por governos do PT fazem com que eles, para tentar mostrar que não estão vinculados, que não dependem, acabem tendo uma atitude muito mais rígida. Tem gente que está lá há 10 anos e continua tendo que mostrar isso. Pois nos mais antigos realmente não dá para entender, mas nos mais novos, aqueles principalmente que não têm uma formação anterior tão sólida, né? Enfim, e parece que essa é a grande vitrine que eles têm e eles querem mostrar que são independentes, que não dependem de vontade do governo e tal. Isso é muito mencionado em relação ao ministro Toffoli, né? Dias Toffoli, que foi advogado. Sim, inclusive. Foi advogado-geral da União, assim como o Gilmar também foi advogado-geral da União durante o governo Fernando Henrique, né?
Então, o fato dele ser advogado não acho que é um problema. O problema é como é que ele decide a partir disso. A questão da gravação, acho que é importante a gente deixar sempre muito claro que se ele... Bom, em primeiro lugar, a gravação, os trechos que foram ao ar foram trechos sobre os quais ele já não tinha mais autorizado a gravação, ele tinha dado o despacho para descontinuar. Quer dizer, parece que 2 horas depois que ele determinou que era... Determinou porque ele... foi provocado a fazer isso, né? Disseram que foi o próprio Supremo que decidiu que ele tinha que suspender as gravações, não é? Isso. E aí essa gravação ocorreu 2 horas depois dessa... Ou seja, uma gravação decisão. Que foi feita sem ordem judicial. Né? É uma gravação que... Por si só, então, é ilegal. Se ela envolve o presidente da República, você não pode... Um juiz de primeira instância não pode conhecer dessa gravação. O fato de um dos interlocutores ser a presidente precisava disso ser levado para o Supremo. Essa é a segunda questão. E a terceira questão é a Lei 9296, assim como a resolução do CNJ, que trata de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, ela não permite que sejam feitos vazamentos. Quebrado o sigilo, somente aquela autoridade que pediu a quebra pode ter acesso, seja o Ministério Público, a polícia ou até o Judiciário. Você não pode divulgar isso em mídia. Seja a gravação do que for, seja uma coisa criminosa, seja uma mera conversa sem grandes repercussões. O governo fala em ataque à soberania nacional quando se escuta a presidente da República falando no telefone. Pode se considerar isso? Eu não sei ou se, um pouco de apelo, assim? Eu acho que tem um apelo mais político aí do que jurídico. Juridicamente, o fato é que ele não tem competência para conhecer de gravações feitas por um chefe de Estado. Quem teria competência para isso é o STF. Mas não te parece que isso está sendo minimizado, não? Essas alegações que você está fazendo, as ilegalidades cometidas. Isso está sendo minimizado? A gente não vê uma manifestação dos ministros do Supremo em relação a isso. Pois vê sobre outras coisas. Isso me espanta muito. Não é? Mas eles não tem, a exceção do ministro Marco Aurélio, se não me engano... Ele deu uma entrevista falando... Não é? Nós não vimos nenhum dos ministros do Supremo que tem se manifestado bastante, alguns se manifestam muito, não é? Dizendo que cometeu-se uma ilegalidade, a presidente não pode sofrer esse tipo de coisa. Me causa bastante espanto isso. Porque é ilegal. Quer dizer, é ilegal aqueles minutos que foram gravados sem ordem judicial, ele não tem competência para isso e não pode divulgar. Quer dizer, a divulgação, no dia em que o Lula tomaria posse, no Jornal Nacional sendo falado, né, todos os trechos e tal, você tem um componente aí que não tem nada de jurídico nisso. Professor, esse caso já foi julgado pelo Supremo? Já está tudo resolvido? Às vezes parece que sim, né? O Supremo teve uma reunião de madrugada, aí, um pleno, suspendeu algumas deliberações para se reunir e tal. A gente não sabe direito. Essa madrugada? Ontem, ou dessa madrugada para hoje, ou de anteontem para ontem. Eles hoje suspenderam. É terça. Eles suspenderam. Provavelmente foi de segunda para terça. Eles suspenderam algumas sessões que eles iam fazer, se reuniram. E eu não sei exatamente o que eles decidiram. Infelizmente, a gente não tem a escuta do Moro. Ainda não tem fumaça para a gente saber o que é que está acontecendo. Pois é. O juiz Sérgio Moro pode vir a ser punido por esse vazamento? Existem, salvo engano, 3 representações contra ele no CNJ. Ele descumpriu a lei, tá certo? Ele descumpriu a Lei 9296, ele descumpriu uma resolução do CNJ. A resolução do CNJ, ela é muito clara, aliás, ela teve a redação dela recentemente mudada para deixar mais claro do que ela já deixava antes, a redação original. A resolução original era de 2008, 2009, ela foi mudada no começo desse ano para dizer que não pode haver vazamento. Né? Você já tem uma jurisprudência antiga do STF sobre isso, que não pode haver vazamento para terceiros, que me espanta do STF não se manifestar, já que ele tem entendimento de longa data de que quebra de sigilo não significa divulgação em mídia. Agora, o juiz Sérgio Moro tem inclusive um precedente do caso Banestado, que quando isso chegou ao Supremo, inclusive o ministro Gilmar Moro, que é Gilmar Mendes, foi extremamente severo na crítica que fez, se não me engano, na ocasião, ele era presidente do CNJ e ele fez uma crítica dura à atuação do juiz Moro, mas no fim o caso foi arquivado. Isso pode acontecer outra vez? Pois é, sim, e na verdade ele já sofreu mais de uma representação no CNJ, até agora não houve nenhuma
Não houve nenhuma punição. Pode acontecer também de não haver nenhuma punição nessa. Esse tipo de consequência ou não consequência, isso tem a ver com corporativismo? Eu acho que sim. O CNJ ele foi pensado para ser um órgão externo ao Poder Judiciário, mas quando a gente olha a composição dele, a maioria absoluta dos membros são juízes. Então, num caso que não tem grande repercussão, pode ser que realmente seja menos corporativista, mas num caso em que a própria Associação dos Magistrados já se manifestou a favor, acho difícil o Supremo não considerar essas questões. A própria OAB, de alguma maneira, legitimando isso, ao não se pronunciar claramente sobre a violação do segredo entre advogado e cliente, ou seja, os grampos também envolveram advogados do ex-presidente. Isso é de uma gravidade tão grande. Pois é, e a OAB não se manifestou. O presidente da OAB fez uma nota, mas o Conselho Federal da OAB, que se reuniu outro dia para deliberar sobre o impeachment, não falou nada sobre esses grampos, o que para mim causa espécie. Né? A representação da OAB contra o Moro é da OAB do Rio. A OAB Federal não... Quer dizer, qual que é a representatividade real desse conselho? Ele está sendo questionado, as decisões desse conselho estão sendo questionadas pela categoria. Não é? Qual é hoje a representação real? O CNJ, ele já teve uma época mais aguerrida, vamos dizer assim, em que ele tomou uma posição realmente de fazer punições, etc., mas desde algum tempo que ele vem se retraindo. Não, na verdade eu estou perguntando, é do Conselho da OAB, que é o que, na verdade, são os advogados que fazem parte do Conselho que tomam as decisões da OAB Nacional. Não é? Os conselheiros federais. Que tiram as decisões. Né? Pois é, há uma crítica, a OAB há uma crítica muito grande de várias seccionais de advogados no país inteiro questionando essa pressa da OAB em se manifestar a favor do impeachment. Né? Tem várias petições online correndo por aí, seccionais aqui e ali já se manifestaram, do Rio, e eu tenho notícia do Rio e do Piauí, já se manifestaram contra o Conselho Federal por essa tomada de posição. E que vai contra uma tradição histórica da OAB durante uma segunda metade aí da ditadura militar de se postar contra violações a direitos dessa forma. Porque apoiou em 64. Pois é, no início ela apoiou, só depois... Só com o AI-5 que a OAB... Aquela OAB aguerrida que lutou pelos direitos humanos durante o regime militar depois de 68. Pois é, e vem agora se manifestar a favor de um impeachment que, como vários que falaram hoje lá em Brasília, e tem vários textos mostrando, que não há elementos, a gente já falou sobre isso aqui um outro dia, que não há elementos jurídicos para esse impeachment. Você pode decidir de maneira política, mas juridicamente não há. E a OAB, como órgão técnico, deveria se postar de maneira mais técnica. Já a expectativa do governo de entrar com ações questionando, né, a decisão caso o impeachment ocorra. Isso parece no horizonte cada vez mais real, né, mais possível de acontecer. Na Câmara, inclusive, já há uma fala de bastidores que o Senado aprovaria e tal, e o governo já trabalha com a possibilidade de ir ao Supremo. Não é? Qual que é a ação que caberia, né? A fundamentação que caberia? Pois é, eu acho que o questionamento no Supremo ele é complicado porque o Supremo tem um precedente da época do Collor, em que o STF disse que não cabe a ele, o STF, rediscutir o julgamento feito pelo Senado, por exemplo. Então, o caso do Collor, ele foi condenado no Senado, absolvido no STF. E ele questionou isso, então, ao STF, dizendo que se ele foi absolvido no STF, ele deveria rever a decisão que o Senado deu. E o STF, naquela época, tudo bem que foi por uma maioria apertada, foi de 6-5. O STF ele recorreu, né? Sim, então... ele fez o mandado de segurança e o STF disse que ele, o STF, não poderia rever decisões do Senado porque são processos diferentes. Eu acho que um governo, se ele tentar ir ao STF, ele só teria alguma chance se ele mostrasse alguma violação ao procedimento, alguma queima de etapa, alguma coisa bem estrita dentro da lei para poder ter alguma chance. Porque a alegação de que foi aprovado, mas não há nenhum indício, não houve crime, etc. Essa argumentação de mérito, dificilmente me parece que o Supremo vai acatar. Quer dizer, então pode haver, como alega o governo, um julgamento político sem base legal? Infelizmente, sim.
E aí é que está uma corrupção do sistema, né? Como a gente tem insistido várias vezes, nós não somos um sistema parlamentarista, quer dizer, a Dilma não é um chefe de governo, não é um primeiro-ministro que cai porque perde popularidade ou porque perde maioria no parlamento. Se fosse assim, você refaria a eleição de todo mundo, né? Agora, tirar um presidente porque ele tem popularidade em baixa ou porque tem minoria no Congresso não faz parte das regras do nosso jogo. Então, essa intenção do governo de alegar isso se for uma questão de mérito, meio natimorto. Assim. Se for para alegar questão de mérito, que é insustentável juridicamente. Me parece que não há chance aí. A questão é a irregularidade. Se ele for alegar uma questão de procedimento, pode ser que sim. Mas de mérito, eu acho dificilmente o Supremo daria isso. E nesse caso, o que está só recuperando um pouco daquela nossa conversa anterior, de um programa anterior, para quem ainda não sabe exatamente o que é que está sendo alegado no impeachment e por que o governo fala que não tem base legal, que é a questão das pedaladas, sim. Basicamente aquela velha história das pedaladas. As pedaladas, né? Os decretos não numerados, né? Mas que tanto uma questão quanto outra foram resolvidas pelo próprio Congresso, inclusive, porque pouco depois o Congresso vem, no caso dos decretos não numerados, e altera a lei de orçamento. E no caso das pedaladas não se configura tecnicamente operação de crédito e nem é para estados, que são o que a lei do crime de responsabilidade fala, que você tem que ter operação de crédito para os estados ou os municípios, que isso seja feito de maneira que viole os termos da lei. E não foi isso, não é nem tecnicamente operação de crédito, nem foi para com os estados, foi para com bancos públicos. Então é uma forçação muito grande aí de caracterizar isso. E se nós estamos falando de crime, você tem um princípio que é o princípio da tipicidade. Você não pode alargar, né, porque senão você perde a base jurídica. Só para a gente encerrar, professor, nós começamos falando de um cenário polarizado, de posições conflitantes, aí, inclusive no mundo jurídico, na sociedade civil, e contra e a favor desse impeachment, divididos em relação a presidente Dilma, mas também em relação ao ex-presidente Lula, um clima bastante tenso no país. Como é que o senhor vê um impeachment aprovado um dia seguinte para um judiciário que se polarizou também, não é? Nesse ambiente que o país está? Pois eu acho que essa polarização do tipo torcida de futebol, como se fosse torcida de futebol, é muito ruim. Eu acho que é muito interessante que as pessoas se posicionem politicamente. Que bom que as pessoas estão se posicionando politicamente. O problema é quando isso resvala para animosidade e até para agressão, né? Em que pessoas têm sido agredidas na rua por estamparem bandeira X ou Y. E a própria questão é o judiciário. Havendo aí uma ruptura institucional, que aí você pode chamar isso de impeachment, mas eu chamaria isso da forma como está colocado de uma ruptura, esse judiciário vai ter que saber exatamente para que lado que ele vai caminhar desde então. Ele vai voltar a respeitar a Constituição, ou nós vamos continuar nesse processo de destruição da Constituição, que é muito isso. Ele deu um passo adiante nesse sentido. Pois a gente luta muito pela preservação da Constituição. Acho que essa é a grande questão. Você pode não gostar do presidente, você pode não gostar da presidente, você pode não gostar do ex-presidente, você pode, claro, defender que eles sejam punidos por crimes que eventualmente tenham cometido, mas se nós abrimos mão da Constituição e das instituições, então nós estamos abrindo mão de tudo. Professor, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o professor Alexandre Bahia, ele é professor de Direito Constitucional da UFOP e do IBMEC, e nós falamos aqui do que está acontecendo neste momento, num cenário de muita judicialização da política, muita disputa política que passa obrigatoriamente pelo judiciário e como que esse judiciário está se comportando em meio a esses apelos, essas ações, esses questionamentos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.